Fala, gente amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Lose e esse é o Durante o After, seu programa de dicas no Diário do Capitão. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma notícia que foi veiculada na mídia aí alguns dias atrás, né? Que estava falando do relançamento de Star Trek The Motion Picture em 4K. Algumas pessoas acham esse filme muito entediante por ele ter sequências de efeitos especiais muito longas, né? Que essas imagens intermináveis de efeitos especiais deixariam o filme muito cansativo, muito chato, coisa e tal. Eu gostaria de fazer uma pequena e rápida defesa desse filme aqui, nesse curtinho vídeo aqui para vocês. O que eu gostaria de falar? Em primeiro lugar, essa quantidade de imagens enormes, né, de efeitos especiais enormes, né, vão aparecer em virtude do que aconteceu 2 anos antes, né? A gente tem que entender o contexto em que esse filme foi produzido, né? Um filme que foi produzido em 1979, 2 anos depois da produção de Guerra nas Estrelas, né? Esse filme de Star Trek The Motion Picture, ele só vai surgir por causa do estrondoso sucesso de Guerra nas Estrelas, que vai modificar a forma da gente ver cinema, da gente ver cinema, né? Se hoje em dia a gente vai ver esses grandes blockbusters aí esperando cenas de ação, com muitos efeitos especiais, tudo isso começa com Guerra nas Estrelas. E aí o diretor Robert Wise, que é um grande diretor, né, da história do cinema americano, ele vai justamente querer dar para a Jornada nas Estrelas toda essa roupagem desses efeitos especiais. Outra coisa que é interessante da gente falar em defesa desses efeitos especiais é o seguinte: eles acabam mostrando pra gente todo o poder de Viger, dessa inteligência alienígena altamente poderosíssima, que é uma grande ameaça para a Terra, que manifesta sua intenção de eliminar as unidades de carbono, né, que infestam a Enterprise, que infestam o planeta Terra, né? E aí a gente percebe, né, como essa tensão desse poder que aparece nas imagens, ela vai sendo passada, sendo transmitida para os personagens que estão dentro da Enterprise. Sobretudo aquela tríade Spock, Kirk e McCoy, né, que precisam resolver o enigma de quem é Viger, quais são suas intenções e como se comunicar com Viger e acabar com essa intenção de Viger de eliminar a raça humana. Então, as imagens, elas trabalham nesse sentido de aumentar a tensão dos personagens e tornar aquela questão da resolução do enigma ainda mais urgente do que ela já é. Outra coisa também que eu gostaria de falar dessas imagens é na sequência em que Spock sai da nave e ele tenta estabelecer algum contato com Viger, principalmente na frente daquela imagem de Ilia com aquela sondazinha no pescoço dela, que é a sonda de Viger, né? Porque Ilia foi destruída, a Ilia original foi destruída e foi criada uma Ilia artificial com uma sonda ali, com, vamos dizer assim, com um negocinho ali no pescoço, que seria meio que o contato de Viger com os tripulantes da Enterprise. Então o Spock, ele faz tenta fazer um elo mental com aquela sonda, ele recebe uma descarga de energia muito violenta, e você vê o close do rosto dele aos berros, né? Enquanto ficam pipocando uma sequência muito rápida de imagens, quer dizer, seria justamente o contrário daquela sequência altamente lenta de imagens, né, que a gente vê no filme, né? Você de repente vê imagens pipocando muito rapidamente ali, e são, na verdade, mensagens subliminares que estão sendo entregues ao espectador de que e que mostram, né, a resolução do filme. Você vê todas as sondas, naves, estações espaciais que Viger assimilou. Você vê as imagens da Voyager, da sonda Voyager, né, para dizer quem é Viger realmente, né? Você vê umas imagens da Ilia ali no meio, né? Então é muito interessante a gente perceber que a solução do filme tá ali naquelas imagens subliminares que passam muito rapidamente. Se alguém tem alguma sacação, percebe um pouco isso, né? O que é o mais interessante nessa história aí. Quer dizer, você está vendo que as imagens aí, elas não estão sendo usadas somente como um enfeite, somente como um, vamos dizer assim, um recurso para deixar o filme mais bonitinho ou deixar um filme mais moderno, coisa e tal. Elas estão sendo usadas na narrativa do filme, né? E para terminar, uma outra coisa que eu gostaria muito de falar também aqui é a proximidade com a qual Star Trek The Movie tem com 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, de Stanley Kubrick, né, que foi escrita por Arthur C. Clarke.
A gente vê isso não somente na parte estética da coisa, onde a gente percebe uma sequência interminável de imagens, tanto em Star Trek The Motion Picture, né, que mostra aquela inteligência alienígena de Vidir, mas também naquela sequência que a gente vê quando David Bowman tenta chegar próximo ao monolito, e ele faz aquela viagem meio psicodélica que muita gente, né, que experimentava LSD na época, né, estamos falando de 1968, né, quando 2001 foi feita, né, que eles falavam que aquilo foi a coisa que apareceu no cinema que mais se aproxima de uma experiência com LSD, né? E é interessante a gente ver como as imagens são trabalhadas nessa forma muito, vamos dizer assim, intensa, nessa forma muito abstrata nos dois filmes. Então isso seria a semelhança do ponto de vista estético entre esses dois filmes. Mas esse filme também tem uma semelhança no ponto de vista narrativo. Por quê? Porque a gente se lembra que quando termina aquela viagem psicodélica, né, do David Bowman em 2001, que ele se encontra numa sala onde ele se vê envelhecendo e depois, ao final do filme, você vê um feto sobrevoando o espaço, meio com a cara de David Bowman, meio que com uma cara alienígena. Quer dizer, a espécie alienígena assimila o David Bowman e acelera o metabolismo dele, recria David Bowman, né, como um misto com a espécie alienígena, né? Esse seria o desfecho de 2001. O que acontece em Star Trek The Motion Picture? Vidir quer se aproximar do seu criador, quer se reencontrar com seu criador. Então você vê um pedaço de fio ali na Voyager 6, né? Vamos dizer assim, partido, onde o criador precisa emendar aquele fio para haver um contato entre o criador e a criatura, né? Então até aí você está vendo uma coisa muito parecida com o que a gente está vendo em 2001. Só que vai haver um ponto aí em que Star Trek The Motion Picture ultrapassa 2001. Por quê? Porque se em 2001 você está vendo uma interação entre uma espécie alienígena e a espécie humana, pura e simplesmente, em Star Trek The Motion Picture você vê a interação entre uma máquina produzida pelos seres humanos que desenvolveu consciência, mas que é uma entidade altamente lógica e que está perdida no espaço em sua lógica. Ela não consegue responder a questões de o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão, coisa e tal, que inclusive provoca o choro do Spock, né, na versão, no corte do diretor, né, que o Spock fica sensibilizado com essa, vamos dizer assim, com esse sentido de estar completamente perdido que Vidir tinha, né, sobre as coisas, né, sobre, vamos dizer assim, a filosofia de vida sobre as coisas. Mas é interessante a gente perceber também que você tem esse Vidir que é altamente lógico, né, e que tem consciência e que não sabe o seu motivo de existência. E por um outro lado você tem o casal Ilia e Decker, onde você tem uma transpiração de uma emoção muito grande. Então quando você tem a fusão de Ilia, Decker e Vidir, você está vendo aí uma interação completa entre razão e emoção, que é uma coisa que não foi trabalhada em 2001, né? Então a gente sente que no Star Trek The Motion Picture essa homenagem a Kubrick, ela consegue ir além. E isso faz com que esse filme realmente, na minha modestíssima opinião, tá, seja uma obra-prima, e ele tem que ser absorvido em toda a sua plenitude, inclusive na materialidade das imagens, que muitas pessoas acham muito chatas. Mas a gente tem que sempre observar as coisas de outro ponto de vista, às vezes, para a gente poder absorver mais a obra, curtir mais a obra, sentir mais o impacto da obra, entendeu? Na cultura pop e no que quer que seja aí, tá? Eu vou terminando por aqui, eu vou voltar, né, em outras oportunidades, sempre agradecendo ao Thiago pelo espaço cedido. Vida longa e próspera a todos. Tchau, até a próxima.